De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com o professor Ricardo Cavalini. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, Luciano, boa tarde aos telespectadores da TV Educadora. Bom, falar um pouquinho, né, das ações que, de certa forma, né, estão ligadas ao projeto Astronomia para Todos, né? Sim. Tivemos uma imagem aí que invadiu as redes sociais, as mídias, mas primeiro invadiu os céus aí do nosso país. Nosso país. Ontem teve fogo de São João, né, ao vivo e a cores, né, Luciano? É um evento astronômico de grande porte, com certeza, bastante interessante, né, porque um bólido não é sempre que a gente avista, né, meteoros é corriqueiro. Todos os dias nós captamos nas nossas redes, né, na nossa rede da Bramon, mais de 500, 600 meteoros diariamente. Mas bólidos do tamanho de que foi visto ontem, avistado ontem, é um evento raro, né, e bastante interessante. Agora vamos diferenciar para a população, né? O que caracterizaria um bólito de um meteoro? Qual seria a diferença? Isso, a diferença o bólido é um meteoro muito brilhante, tá? O que caracteriza essa diferença é isso, né? O bólido é um meteoro bastante brilhante. A diferença entre meteoro e meteorito, por exemplo, tem muita gente que não sabe, né? O asteroide é uma pedra, um objeto, né, que viaja no espaço. Quando entra na atmosfera terrestre e faz o sinal, a chamada estrela cadente, popularmente conhecido como estrela cadente, esse é o meteoro, né? Acaba sendo sempre o mesmo objeto. E se acontece, como aconteceu ontem, dele se explodir e acontecer de cair ao solo, ele vira um meteorito. Tá? Então ele passa por esses três estágios, tá? Asteroide, meteoro e meteorito, caso caia no chão. Perfeito. E o bólido vai ser... E o bólido é um meteoro mais brilhante. Ele tem, né, dura mais tempo de visualização, porque normalmente os meteoros são muito rápidos, né? São coisas de microsegundos ou segundos. O de ontem, por exemplo, ele ficou 30 segundos né, sendo visualizado. Então isso é uma característica de um bólido. Perfeito. Tá? E numa região muito grande, né? É bom a gente destacar isso. Sim. Né? Porque a distância que ele estava dá um raio de visão muito grande da Terra. Sem dúvida. A altitude também, né? E a distância que ele percorreu. Eu tenho dados agora que acabei de receber da Bramon, né? Que nós estamos... É importante a gente falar isso, Luciano, que a Bramon é a rede que monitora, né, no Brasil os meteoros, e a gente trabalha com análise de imagens das redes espalhadas, né, das estações espalhadas por todo o Brasil. Então essas informações vão chegando aos poucos, né, e os técnicos da Bramon vão analisando. Então, por exemplo, de ontem para hoje nós já recebemos 3 boletins da Bramon, né, e a mais atual, que é o que a gente já pode bater o martelo de sendo a principal, né, característica. Esse meteoro de ontem, esse bólido de ontem, ele chegou a percorrer 430 quilômetros, né, na atmosfera terrestre. Ele estava a uma altura de 70, na entrada da atmosfera, de 72 quilômetros de altitude, tá? E a 53 mil quilômetros por hora. Então é um elemento bastante rápido e grande, né? São as características. E uma das coisas que até o Arthur coloca aqui, não é? O volume, né, de gravações que a gente teve, né? Umas por acaso, outras, né, por os mais diversos equipamentos, né, desde câmera de segurança residencial, etc., né? Ele pergunta justamente isso, né? Se esses avistamentos têm sido mais comuns em função do volume de câmeras que a gente tem, né, do registro. Também, com certeza, né? Todo mundo hoje está com o celular na mão. É muito difícil você, com o celular, captar um meteoro, como eu disse há pouco, né, por conta da velocidade. Ele é muito rápido e é inesperado, né? Você não sabe onde que vai surgir. A não ser durante as chuvas de meteoros, né, que nós já temos uma programação anual das chuvas, e aí você pode estar focando uma determinada região do céu naquele dia da chuva, e é mais fácil você pegar um meteoro. Mas um meteoro como esse de ontem, que é um meteoro esporádico, é muito difícil. Ontem nós tivemos, né, o porquê de tantas câmeras capturando, porque foi um meteoro, entre aspas, lento. Né? Então ele ficou muito tempo no ar, né, no céu, então deu tempo do pessoal de sacar os celulares, né, as câmeras, por exemplo, e conseguir gravar. Mas não é tão fácil assim, né, no dia a dia, quando você tem um meteoro, vamos dizer, comum. Né?
André colocando, né? No início aí das matérias que a gente viu, muitos falavam da possibilidade de ser lixo espacial. Sim. Não é? Ele coloca, né? Por que se levantou essa hipótese e qual seria as características, né, que indicam lixo espacial, né? Nas minhas primeiras entrevistas ontem, né, inclusive, eu até falei sobre isso, que eu também achava que seria lixo espacial, primeiramente pela velocidade. Tá? Um meteoro, como eu já falei várias vezes, ele é bem mais rápido, né, normalmente, do que o que nós vimos ontem. Uhum. Se bem que a entrada de um meteoro na atmosfera no início da noite ou no final da noite, devido ao ângulo da Terra, ele retém um pouco mais a velocidade do meteoro. Então, pode ser também uma característica. Mas é muito difícil, é somente com análise mesmo bem determinadas, né? Por isso, inclusive, os nossos técnicos, né, temos softwares especializados, né, que traçam, né, a trajetória, de onde que veio, de onde surgiu, a velocidade, o ângulo de entrada, todos esses detalhes, né, nos levam a essas conclusões de diferenciar o lixo espacial do meteoro. Visualmente é muito parecido. Tá? Visualmente é muito parecido. Por isso que nós esperamos até, inclusive, né, a divulgação de um boletim oficial da Bramon para a gente ter certeza do que se tratava. Porque até então, até alguns técnicos da Bramon, dentre eles eu, acreditava sim em ser lixo espacial. Tá? E é interessante a gente destacar essa questão do lixo espacial, porque a gente tem muito lixo espacial em órbita. Muito, Luciano. E aumentando a cada dia mais, né? Para se ter uma ideia, né? Somente a rede do Elon Musk, né? A rede de internet que ele está criando, né? Com os Starlinks, né? Ele vai colocar 50 mil satélites em órbita da Terra. Só uma empresa. Né? Nós temos milhares de empresas que estão lançando satélites ao volta da Terra. Hoje nós temos até softwares que simulam esses elementos, esses satélites. Você vê que já está uma camada, inclusive colocando até em risco, né, a Estação Espacial Internacional, né? Porque ela também fica, né, a 400 quilômetros de distância. E corre risco, porque normalmente esses objetos estão a cerca de 30 a 50 mil quilômetros por hora. Então isso, né, mesmo que seja um pedaço pequeníssimo, se atingir, por exemplo, a estação espacial, é um grande risco. Então daqui para frente nós teremos muitos avistamentos de reentradas, com certeza. Porque tem muito lixo no céu. E a gente está falando do satélite, né? Mas para esse satélite chegar lá, teve foguete, teve estágios de foguete que ficaram... Sim. Tem. E esses são ainda maiores, né? São peças ainda maiores e que estão em órbita, né? Inclusive, desde a década de 50 ainda tem muita coisa, né? Tem satélites espiões, tem foguetes espiões que a gente nem sabe da existência deles também, né? Que é quando ele está perto que a gente consegue observar. Existem redes de monitoramento, né? Até amadoras, mas amadoras entre aspas, né? Porque é um pessoal realmente especializado e que monitora esses objetos, né? Que estão ao redor em órbita da Terra. E Luiz Pedro colocando uma questão, né? A gente comentava aqui até fora do ar, né? A respeito do que define cor, não é, nessas estruturas, né? Nos meteoros, enfim, não é? A gente viu um tom específico, né? Que também chamou a atenção no avistamento de ontem. Sim, a cor característica de ontem foi a verde, né? Para prazer dos palmeirenses, né? Mas assim, dependendo do tipo de rocha de que é composto, ou mineral ou metal de que é composto o meteoro, ele tem uma característica de cor diferente, porque ele é sublimado, né, quando ele entra na atmosfera devido à grande velocidade, e cria-se gases, né, de ionização por conta da velocidade da alta temperatura, e esses materiais químicos são volatizados, e dependendo da cor, mostra que tipo de material é formado aquele meteoro. Tá. E mais raro, às vezes, a gente tem até multicor, né? Quando você tem. Sim, porque normalmente é uma rocha formada de vários materiais, né? Então, tanto na volatização quanto no espectro também luminoso. Tá? O espectro luminoso também, Luciano, nos dá essa característica, né, dos materiais
químicos do qual o meteoro é formado, né? Normalmente tem meteoros rochosos, tem meteoros rochosos e metálicos, tem meteoros metálicos. Então, cada um desses, dependendo de como ele entra na atmosfera e se volatiza, ele demonstra através das cores de que componente químico ele é formado. Tá? Eu ainda não tenho uma característica principal desse meteoro de ontem, mas uma das análises também que a Bramon faz é também da constituição química do meteoro. Creio que até amanhã, ou no máximo no final de semana, nós já temos essas informações, tá? De que tipo de meteoro, qual o composto químico que ele é formado. E esse específico foi formado. Perfeito. O Caio perguntando, né? A gente falou a respeito de velocidade, né? O que define, o que dá velocidade a esses corpos? Normalmente o ângulo de entrada na atmosfera terrestre, tá? Conforme o ângulo de entrada. Esse de ontem parece que ele entrou acho que a 4 graus, né, em relação à atmosfera. Normalmente no início da noite eles são, a gente chama de meteoros rasos, tá? Então isso define muito a velocidade, e também o tamanho. Certo? Porque dependendo do tamanho do bólido, né, ele vai ter mais resistência ao ar, né, da atmosfera, então ele vai se tornando menos ou mais rápido. Então essas duas características é que demonstram a velocidade. Mas o principal é o ângulo de entrada na atmosfera. Perfeito. E no espaço, a gravidade dos outros corpos celestes? Sim, a gravidade é única, né? A velocidade da gravidade é a mesma, né? Dentro aqui do sistema solar, vamos dizer assim, né? Então, o que é mais importante nesse caso é realmente o ângulo de entrada. Né? Se ele entra, por exemplo, a 90 graus, né, em relação à nossa região aqui, seria muito difícil visualizá-lo. Ele ia passar muito rápido. Como ele entrou a 4 graus só de angularidade, né? Então foi por isso que nós vimos essa velocidade menor e esse tempo maior de avistamento. Perfeito. Em tese, então, no espaço, eles estão em uma velocidade média... Média normal de 50 a 52 mil km por hora. Tá? Essa é a velocidade média que eles estão no espaço. 52 mil km por hora. É bem rapidinho. Exatamente. É bastante rápido. Juliana perguntando a respeito de chegada desses objetos ao solo, né? O que define essa chegada ao solo? Tá. Muitas coisas. Uma delas é o ângulo também de entrada, como eu disse, o tamanho, né, do bólido, tá? E a velocidade. E a formação dele. Composição. A composição química dele. Se é um meteoro basicamente ferroso, as chances de se ter um meteorito é muito maior do que um mineral, tá? Porque o meteoro baseado, né, em minerais, ele se volatiza, que é o caso desse de ontem. Existe a possibilidade de meteoritos, mas é muito, muito remota, tá? Por conta, talvez, do tamanho que ele teve, né, e do tempo que ele passou na atmosfera se desmanchando, né, vamos dizer assim, mas volatizando, porque a temperatura é muito alta, né, então ele cria um plasma mesmo, ele não é que queima, ele cria um plasma e se volatiza, todo o material, toda a massa dele se volatiza. Tá? E isso é importante para a gente entender a própria chamada reentrada das espaçonaves no planeta, né? Que elas têm que ser calculadas com o ângulo certo para que isso não aconteça também com as naves. É interessante, né, na Estação Espacial Internacional, por exemplo, toda vez que voltam os astronautas para a Terra, eles trazem o lixo da estação espacial, né? O que não pode ser reciclado lá, que muita coisa é reciclada na própria estação, mas muito lixo é retornado. E eles não podem entrar com esse lixo na atmosfera por conta de peso e tal. Então são duas cápsulas, né, que carregam os astronautas, né, os cosmonautas, se for no caso do russo, e a astronave que carrega o lixo. Então ele tem, né, justamente esse cálculo do ângulo de reentrada para ela se dizimar na atmosfera com esse aquecimento que acontece, com essa ionização. Então, o lixo espacial da Estação Espacial Internacional, ele é queimado, né, literalmente, na atmosfera terrestre nessa reentrada. E por isso também, né, que a espaçonave onde estão os astronautas, né, é revestido com uma camada especial para suportar esse atrito, né, com a atmosfera e que não se pegue fogo também e não mate os astronautas, como aconteceu, né, na reentrada, né, da Challenger, né, que foi que reentrou, né,
que reentrou e se explodiu também por um defeito nessa camada de proteção. No que eles chamam de escudo de proteção. Escudo de proteção, justamente. E é por isso também, né, que a gente vê muito equivocadamente na ficção científica, né? Olha, dá algum problema, o cara vai para a cápsula e já volta para a Terra automaticamente. Isso não acontece, tem cálculo de ângulo. Tem muito cálculo, tem as janelas, chamam de janelas, né? As janelas de entrada, né? É muito bem calculado matematicamente, né? Para saber o tempo, o horário e o ângulo de entrada, principalmente ângulo de reentrada, para justamente não acontecer o superaquecimento e talvez um acidente. E esse lixo da reentrada vai queimar e muitas vezes a gente vai ter o avistamento daqui. Sim. Também. A reentrada aconteceu acho que há uns 3, 4 meses atrás no Pará. O Pará, né, os paraenses conseguiram ver uma reentrada muito grande, né, que apareceu muito parecido com o de ontem, né, com a fragmentação dos objetos. E era um resto de foguete, né, era um estágio de um foguete francês, né, um Ariane, que reentrou na atmosfera. Então as reentradas são também muito comuns hoje em dia, né, e como nós estávamos conversando, a tendência é aumentar pelo número, né, de objetos que estão, né, feitos pelo homem, que estão em órbita na Terra. E o sujeito está achando que está fazendo um pedido para a estrela cadente, aí está fazendo para o lixo espacial, ninguém sabe disso. Tem gente que pode acontecer. Ontem, né, o pessoal ficou até triste quando eu falei que talvez fosse o lixo espacial, né, então hoje o pessoal pode pôr o pedido em dia, porque foi realmente uma estrela cadente. Quando seu desejo não funcionar, tenha certeza que foi lixo espacial. Foi o lixo. Ricardo, falando aí das ações, né, do Astronomia para Todos e da própria Abramon, né, as pessoas que têm interesse nos eventos, nas atividades, como é que podem acompanhar? Então, Luciano, né, as ações do projeto Astronomia para Todos, nós temos nossas redes sociais, né, que é Astronomia para Todos Batatais, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? A Abramon já é uma coisa mais técnica, né? Então a gente não tem muito assim divulgação dos eventos, né? Porque é uma coisa técnica, a estação uma das estações é na minha casa mesmo, né? Se alguém quiser conhecer, né? Mas é bem simples, é uma câmera de monitoramento como é que se diz? De segurança. Segurança, uma câmera um pouco mais de qualidade. Um pouco mais de qualidade com softwares próprios, né? Mas fica à disposição. E os eventos do projeto, né, estão nas redes sociais. O próximo evento, como eu havia te falado, agora no próximo sábado, nós estaremos em Pitangueiras, né, no segundo ENAPIST, que é um encontro regional de astronomia. Vários astrônomos do Brasil todos estarão presentes lá, né, algumas palestras e observação do céu. Então, essa é fora de Batatais, né, infelizmente, mas é a nossa próxima ação agora. Aqui tivemos semana passada os 5 dias no Forró da Lua Cheia, milhares de pessoas passaram também pelo nosso projeto, né? Já é uma tradição no forró, a observação astronômica, e a gente está aí. E também, gente, bem deixar claro isso, os convites, né? Se alguém quiser que a gente participe, né, de um evento, pode ser um evento em empresas também, em escolas, em locais públicos, estamos à disposição. Tá? Muito bom. E para os curiosos também, né, a gente sempre relembra, né, quando o projeto começou lá, inclusive com o apoio da dona Lili, lá no início, etc., né, até agora, não é? 2009. Isso. Não é? Quando a gente pensa aí, né, no volume de equipamentos, né, tanto adquiridos quanto não é, que vocês conseguiram ganhar aí nesse processo, eu acho que chama, né, para todo mundo que é curioso, que gosta também, né, tomar parte, iniciar a sua observação, tirar dúvida com você. Eu quero comprar um equipamento, sim, né, o que você indica? Sim. Eu sempre faço isso, né? Indicar a compra de um telescópio é uma coisa muito complexa, né? Eu já te falei isso algumas vezes, é complexo, mas a gente está à disposição, né? É só entrar em contato comigo. Se eu quiser, eu posso até deixar o meu celular, o meu WhatsApp, é 16 99219 6931. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à compra de equipamento ou observação, ou mesmo sobre esses assuntos de astronomia, é só entrar em contato conosco que a gente está à disposição para tirar essas dúvidas. Muito bom. Ricardo, fica sempre o convite aqui para participar, não é? A gente sabe o quanto o projeto é importante, tem estimulado tanta gente aqui na cidade, na macro-região, não é? A conhecer um pouquinho mais.
fica sempre esse espaço aqui, não só, né, para quando a gente tiver esses fenômenos esporádicos, né, mas para continuar falando das atividades. Eu agradeço, Luciano, isso aqui, né, a Educadora é sempre, né, o nosso espaço, né, a nossa vitrine para mostrar o nosso trabalho, é um trabalho de formiguinha, né, nosso objetivo é justamente esse, né, levar um pouco de ciência e da astronomia para o público leigo, né, para aqueles que tenham interesse também. E fazer, né, realmente um trabalho voluntário, né, mas que voltado para a divulgação da ciência. Então, estamos à disposição e eu agradeço o espaço.